Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que segue no mercado em busca de reforços para a temporada. Biel e agora também entrou na mira o atacante Carlos Vinícius. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Eu vou chamar aqui para participar do nosso debate, neste momento do Corinthians, é claro, o nosso querido Alexandre Silvestre, que está no Parque São Jorge e vai falar, claro, sobre o passado, sobre o presente, é isso mesmo. O tema é Cássio, mas também é Hugo Souza, e eu não estou entendendo nada, por que disso, Silvestre? Muito boa noite, o que você está trazendo para a gente hoje aqui? Vamos lá, porque os dois deram entrevistas interessantes às respectivas TVs dos clubes, TV Cruzeiro, Corinthians TV nas últimas horas. Hugo Souza, que completou 1 ano de Corinthians ontem e caiu como uma luva, pouco depois da saída conturbada do Cássio, que foi jogar no Cruzeiro, que também falou o pessoal da TV do clube, e sobre um outro assunto, mas que no fundo tem a ver com o Corinthians. Então, um é o atual goleiro, Hugo Souza, ajudou o Corinthians a evitar a queda para a segunda divisão, possível no ano passado, numa arrancada incrível do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foi herói do título paulista sobre o Palmeiras, pegando até pênalti na grande decisão. O outro é o Cássio, que deixou aqui uma história de uma década, Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial, protagonista, milagre em jogos decisivos, tanto na Liberta quanto no Mundial lá contra o Chelsea. Enfim, os dois falaram. Comecemos então pelo Hugo Souza. 1 ano e 1 dia de Coringão. Diz aí, meu querido goleiro. Eu fico muito feliz de poder completar 1 ano de Corinthians e que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser. E porque essa camisa aqui é muito grande, eu sou grato demais a esse clube, tudo que esse clube aqui fez por mim e faz por mim. Me deu a oportunidade de voltar a sonhar, me deu a oportunidade de estar na seleção brasileira, me deu a oportunidade de ser campeão com essa camisa. Então, assim, eu cheguei aqui num momento da minha carreira bem complicado, onde eu nem sabia o que seria da minha vida, e hoje, 1 ano depois, eu tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão de estar aqui. Então, se tem uma palavra hoje, é de agradecimento a todos vocês que fizeram parte disso. Tamo junto e vai, Corinthians. Bom, do ídolo recente que conquistou esse posto em pouco tempo, Hugo Souza, passamos a bola para Cássio. Ídolo eterno, histórico do Esporte Clube Corinthians Paulista, que hoje defende o Cruzeiro e que abriu o coração sobre a saída dele do Timão. Diga, Cássio. Quando eu saí do Corinthians foi a melhor coisa para os dois lados, para o Corinthians e para mim, porque eu não tinha forças para poder ajudar naquele momento e eu estava numa depressão meio profunda, assim, sabe? Quem me conhece, tanto que quando eu cheguei no Cruzeiro, os caras falavam, pô, cara, tu chegou com o olho fundo aqui, tu tava teu semblante era totalmente diferente do que tu tem hoje e tal, assim, só que às vezes a gente precisa de ajuda, assim, se vocês não têm ajuda da pessoa certa, das pessoas certas, não sei se você vai conseguir evoluir, sabe? E eu encerro esse bloco de Corinthians no Gazeta Esportiva filosofando rapidamente com uma só frase, a que eu mais gosto. Nada na vida é por acaso. Tchau. Tchau, Silver, brigadão. Bom, comentando tudo que o Silver trouxe pra gente aqui no Gazeta Esportiva, mais os 5 desafios que o Coringão tem pela frente. O principal desafio, acho que é arrumar a casinha na parte política, né? Isso aí tá... Já é muito tempo confuso, né? Muito tempo, precisa resolver, querendo ou não, isso acaba refletindo, sim, na minha modesta opinião, dentro do que acontece no campo de jogo, não tem como, é uma bagunça danada, enfim, isso aí precisa passar um pouquinho mais de tranquilidade para os jogadores que estão ali atuando e vestindo a camisa do Corinthians. Agora, essa declaração do Cássio é muito importante, hein, porque a gente, às vezes, por trás de um jogador tem um ser humano. O cara, ele tem às vezes problema com a esposa, problema com o filho, ele às vezes não está bem, e a gente acha que os caras são robôs muitas vezes. E o Cássio estava passando por um problema gravíssimo que é a depressão. Olha só o nível que ele estava. Mas dá pra gente, não saber, né? Mas assim... Você acaba percebendo, exatamente. Sim, você sente. Muito estranha ali. Que bom que ele está conseguindo se recuperar, conseguiu retomar a carreira num outro clube, num clube diferente. Bom para ele, bom para a família dele ver que ele está bem também. Então a gente tem que ir um pouquinho de calma também, porque os caras têm vida fora de campo. E quando ele fala que foi bom para todos,
foi bom para todos porque o Corinthians conseguiu manter o nível Sim. no seu gol, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o São Paulo. O Rogério Ceni parou e o São Paulo até hoje não teve um goleiro do mesmo nível nem parecido. Né? Já o Corinthians teve o Carlos Miguel, que era um gigante, Muito bom. literalmente falando, foi embora porque quis, mas imediatamente após achou o Hugo Souza, que é um gigante também no gol, jogador agora de seleção brasileira. Então, o Corinthians acabou não sentindo tanto a saída do Cássio por conta da qualidade dos outros dois que vieram na sequência. E acho que até a torcida acabou não ficando chateada com ele, porque o Hugo foi lá, primeiro veio o Carlos Miguel, que deu conta, e depois foi o Hugo, né? Mas, ó, daqui a pouco eu quero que você me fale qual dos 5 tópicos é o desafio mais importante do Corinthians, mas só daqui a pouquinho, porque agora eu preciso dar um recado para quem está em casa. Para de me enrolar. O Corinthians tem grandes desafios nessa retomada. Tem. A partir agora do mês de julho, 13 de julho, já que retoma. Para você, qual que é o maior desafio que o Coringão tem? Manter os craques. Para mim é o maior desafio, porque mantendo os craques, ele consegue ter mais chance, por exemplo, de ganhar a Copa do Brasil e conseguir objetivos em termos de campeonato, de resultados. Então, ele mantendo os craques, os principais jogadores, ele tem mais tranquilidade para armar o time e também arrumar a defesa na sequência. Ele faz um conjunto de coisas lá para deixar o Corinthians forte o suficiente para disputar de uma maneira equilibrada, pelo menos, com os seus oponentes principais, a começar do Palmeiras na Copa do Brasil. Né? Tá bom. Então agora vamos fazer mais um contato. Começando a pegar, vai. Tá começando a pegar aqui no De Primeira também, que é a hora mais esperada desse programa. E o Corinthians, dinheiro não tem, mas contratar tá querendo. É mais ou menos assim que tá funcionando. Total. Então abriu negociação para trazer... Já a gente estava falando do atacante Biel, agora é um centroavante. Carlos Vinícius, que deixou o Fulham da Inglaterra no fim do contrato. Que é um concorrente aí para o Yuri Alberto, fazer uma sombra para o Yuri Alberto? Como é que é isso, Hernanzito? O Carlos Vinícius é um jogador que pode fazer o segundo atacante, é um jogador que é de área também, e é um jogador que está livre no mercado, né? Ele não renovou com o Fulham, já tem algumas temporadas já no futebol europeu, e é um jogador que também já foi sondado, já foi alvo de outros clubes aqui no Brasil. Por exemplo, São Paulo teve de olho nessa busca aí por um substituto ao Caleri, aí quando o Caleri machucou, mas aí o Carlos Vinícius ainda tinha contrato com o Fulham, e a questão financeira é um pouco mais alta, né, do que o Dineno hoje custa para o São Paulo. Então o Corinthians busca esse jogador porque é o jogador que hoje é dentro daquele modelo de negociação que o Corinthians fez e que foi tão bem sucedida, né? Foram tão bem sucedidas essas contratações no meio do ano, jogadores livres no mercado. A informação que a gente tem é que há uma conversa já em curso para isso acontecer. Falei com uma pessoa do Corinthians que me disse, tem chance de dar negócio. Né? Não, essa fonte do Corinthians me diz que não há nada avançado por agora, nada para fechar, por exemplo, mas que as conversas já estão abertas, né? Já estão acontecendo. E o Carlos Vinícius está em Londres agora, está lá em Londres. Obviamente, atento a tudo que está acontecendo, e é um jogador que, pelo que a gente apurou, eu, Bruno e o Felipe, a gente apurou que o Carlos Vinícius quer vir para o Corinthians. Então, assim, há um desejo dele de vir para o Corinthians. Até eu vi que páginas de torcida do Corinthians postaram um vídeo dele num treino do Fulham, brincando, falando vai Corinthians e tal, alguma coisa do tipo. Ele tem ali familiares que torcem para o Corinthians e tal, isso obviamente não é determinante, mas uma pimentinha a mais aí nessa negociação que está acontecendo. Lá no Corinthians já pregam mais o pezinho no chão, né, pela questão financeira. Essa fonte me diz que não tem nada certo, não tem nada encaminhado, mas que a conversa está acontecendo. Vamos ver, é um jogador livre, é chegar, acertar salário e luvas. A gente fez, igual a gente faz o palpitômetro, favoritômetro de percentual, acho que não sei se eu vou te jogar nessa fogueira, mas... Pode jogar. Não, percentual para chegar, para não chegar. Não, eu acho que é uma negociação que está ainda, por exemplo, num 60-40. Para sim. Para sim. Tá. Pelo desejo do jogador, pelo Corinthians ter ido atrás, pelo Corinthians ter feito essa abertura de conversas.
É um jogador que já há algum tempo vem sendo oferecido para alguns clubes e é um jogador interessante, né? É um jogador que tem um mercado assim, né? E aí o Corinthians está avaliando e há essa conversa em curso, mas ainda nada, por exemplo, para fechar. Já o Biel existe um avanço já, né? Diferente do Carlos Vinícius, o Biel já existe um avanço. Só para terminar o Carlos Vinícius, antes da gente falar sobre o Biel, é um jogador já experiente, de 30 anos, né? A gente trouxe até alguns números, a gente pode colocar na tela de novo, para ver um pouco, né, da trajetória desse jogador para o torcedor que ainda não o conhece bem. Então, atuou no Benfica, né, 47 jogos, 24 gols, 10 assistências. Depois passou pelo futebol inglês no Tottenham, pelo PSV da Holanda também. Volta para o futebol inglês no Fulham, onde ele faz 32 jogos, 5 gols e 3 assistências na temporada 22-23. O Galatasaray, 2023-2024, 14 jogos e 2 gols. E agora pelo Fulham, 4 jogos, então poucos jogos e nenhum gol marcado. Corinthians de olho nessa contratação. Em termos de características, a ideia seria, e pensando em Yuri Alberto. Um Yuri Alberto ou até mesmo um segundo atacante ali, né? E é um jogador que você vê que a temporada dele no Benfica foi muito boa e aí ele foi meio que, né, os números foram caindo, até que os últimos meio que quase que não jogou, né? E até muito por pouco. Isso, vendo aí, vislumbrando uma possibilidade no Brasil, brasileiro, né? No Brasil. Mas é um jogador que pode compor bem ali, né? A questão é financeira. Se você vai pagar caro para um jogador desse, para ele ser a reserva do Yuri Alberto, tem que tudo isso está sendo analisado, tudo isso está sendo meio que discutido. O Corinthians que já fez essas apostas de pagar muito e não deu muito certo com o Coronado, com o Pedro Raul também, que fez um investimento alto. O Pedro Raul está lá emprestado, provavelmente o Ceará vai exercer a opção de compra, não está certo ainda, mas dificilmente num cenário o Pedro Raul voltando para o Corinthians. Mas o Corinthians está discutindo exatamente essa questão, se vale a pena o custo-benefício, porque também não é um jogador barato, né? É um jogador de Premier League, que estava na Premier League. O custo é mais alto. Um custo que também não é nada barato é o do Biel, e a gente vem atualizando essa situação aqui dia a dia, porque André Hernan está muito em cima dessa notícia. Corinthians querendo 50% a 60% aí dos direitos do jogador, é uma bagatela de 7 milhões de euros, então é muito dinheiro também. Mas é um jogador assim, uma característica que o Corinthians precisa muito. De ontem para hoje, imagino que a gente não tenha tido muitas novidades. Então tá nesse passe aí de negociação. Com a questão financeira pegando aí pelo lado do Corinthians. Na verdade, assim, o que falta para essa negociação acontecer é o Sporting aceitar o que o Corinthians oferece, né? A oferta do Corinthians é para comprar parte do jogador e esse valor parcelado, né? Vamos pensar aqui, de 7, 3,5 parcelado. Vamos colocar como 50% dos direitos do jogador. 3,5 parcelado num contrato longo, e aí o Corinthians usando esse argumento de que outros jogadores que foram para lá se valorizaram, né? E o Corinthians já tem uma situação já bem encaminhada com o jogador. Já tem algo que já está muito mais alinhado na questão financeira, na questão de tempo de contrato com o Biel, com quem o representa. Agora falta a outra parte, né, que não é um detalhe, mas também é um avanço, que é o sim do Sporting. A partir do momento em que o Sporting der o sinal positivo, aí a coisa começa a funilar para encaminhar uma contratação. E o curioso que chama a atenção, além da questão financeira, é a questão esportiva, porque os jornais portugueses todos estão dizendo, olha, o Corinthians está tipo comprando maré a turbo, entendeu? Sabe maré a turbo? Não. É o quê? Maré a turbo. Quando você compra maré a turbo, carro que dá muito problema. Chama Maria Turbo? Maré. A marca, eu entendi, Maria Turbo. Tipo Maré Turbo, você está comprando Maré Turbo, mas assim, estou trazendo aqui o que os jornais portugueses trazem algo nesse sentido, tipo, o Corinthians está comprando aqui um jogador que não rendeu, entendeu? Eu vi uma matéria assim hoje, jornais portugueses comemoram possível ida de Biel para
para o Corinthians. Mas aí acho que tem uma coisa de corneta, obviamente, muito exagerada. Porque o Biel fez uma boa trajetória no Bahia, né, até chegar ao futebol europeu. Eu acho que é uma boa para o Corinthians. A ver a questão financeira, com responsabilidade, você contratar um jogador que é uma posição que o Dorival precisa. A ver. Vamos acompanhando aí todo esse mercadão do Corinthians. Quem chega é a Vitória Leite, trazendo tudo de lá também. Tudo bem, Vicky? Seja muito bem-vinda. Um beijo para você. Fala, Glaucia, um beijo pra você, pro pessoal que tá acompanhando a gente. Deve estar quentinho aí no estúdio, viu? Porque aqui na rua, em São Paulo, tá gelado, frio. Parece que só piora. Boa notícia até pro elenco corintiano, que nessa quinta-feira não precisou treinar. Até por isso a gente está aqui em frente ao Parque São Jorge. A galera do CT hoje tá de folga e vamos trazer um pouquinho dessas notícias, né? Do que tem de novidade pro torcedor corintiano com relação aos bastidores. Porque, como eu disse, o elenco está de folga nessa quinta-feira, volta a treinar nesta sexta-feira. Vamos lá! Então, reforços. Como é que vai o Corinthians se reforçar nessa janela de transferências? Os bastidores trabalhando, a gente trouxe ontem a negociação pelo atacante Biel, né, o meio atacante de 24 anos do Sporting, em que o Corinthians chegou a um acordo com ele já em base salarial, enfim, tem um acordo com o jogador que tem vontade de voltar ao Brasil, mas agora precisa acertar com o clube como vai ser feita essa negociação, porque o clube português pede 7 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais. Então, o Corinthians vai tentar fazer essa negociação, essa parte aí de acordo agora com o clube europeu. Falando de outro jogador que, na verdade, foi oferecido ao Corinthians. E o Corinthians topou analisar, topou ouvir também ali da parte da frente do setor ofensivo, é o Carlos Vinícius, brasileiro que já joga na Europa tem bastante tempo, centroavante de 30 anos, 1,90 m de altura, canhoto, estava no Fulham na última temporada, na Premier League, mas agora ficou sem clube, então está livre para assinar contrato com outra equipe, por isso que é até interessante para o Corinthians, seria sem custo de transação, e o Corinthians topou conversar com o staff do atleta. Inclusive teria uma conversa marcada para hoje mesmo, para essa quinta-feira, para começar aí a entender como seria possível essa negociação, mas muito inicial ainda, não tem uma negociação aberta, tem um primeiro passo. Vamos conversar assim, vamos ver se é possível, se vai servir ao Corinthians. O que tem de negociação nesse momento é com o atacante Biel do Sporting. Além disso, o Corinthians também está se organizando para renovar contratos de jogadores que estão no elenco, mas que tem contrato para acabar no final dessa temporada. Um deles é o zagueiro Gustavo Henrique. O Corinthians não avançou ainda, mas já iniciou conversas com o staff, com o desejo de continuar com o atleta por mais tempo. Além dele tem Romero, o Anguilere, são jogadores, o Matheus Bidu também, que terminam um contrato em dezembro de 2025 e já estão abertos aí para assinar pré-contrato com outras equipes. Então o Corinthians também trata internamente essa questão desses jogadores. Glaucia, o Corinthians só volta a jogar no dia 13 de julho, mas a gente lembra que nesse sábado tem jogo de Legends, ou seja, as lendas do Corinthians vão entrar em campo na Arena Mercado Livre Pacaembu para relembrar um dia muito histórico na vida do corintiano, que é o fatídico, né? O título em 2012 da Libertadores, que o Corinthians conquistou em cima do Boca Juniors do Pacaembu. Então, o jogo vai ser entre históricos jogadores do Corinthians no Pacaembu, também diante de jogadores que foram muito importantes para a história do Boca Juniors. Então, a gente já tem Fábio Santos, que é nosso colega aqui de trabalho, confirmado para esse jogo, Emerson Sheik, que foi muito importante naquela partida, o Marinho, Cássio, Ralf, esses caras que ainda estão jogando não vão estar presentes, mas também o técnico Tite deve aparecer para uma homenagem da torcida neste sábado. Glaucia. Maravilha, Vicky. Obrigada pelas informações. Beijo para você. E reforçando, né? Esse jogo no sábado, a partir das 14h. Já tem o abre-jogo também deste Corinthians e Boca, as lendas em campo, para relembrar esse título de 2012, ao vivo aqui na tela da ESPN. Aliás, números para os meus comentaristas. O que temos aí? Vamos lá? Um pouquinho de Biel e de Carlos Vinícius, conhecendo um pouco da carreira aí dos dois. O Biel, ponta esquerda, 24 anos, passagens para o Fluminense, Grêmio, Bahia e Sporting, vendido ao Sporting em 2025 e no clube português 7 jogos, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. O Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, jogou na base do Santos e Palmeiras. Principais clubes: Rio Ave, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV, Galatasaray e Fulham.
Na temporada 24-25, 4 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência e está sem clube no momento. Tá aí esses dois personagens, Marra e Mari. Corinthians de olho. Pois é, Gláucia, Marra, fã de esportes. O Corinthians, ele precisa se reforçar, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre uma temporada em que o Corinthians deveria ter desempenhado muito melhor em pré-Libertadores, em Sul-Americana, ainda com muita dificuldade na parte externa, né, do campo, ainda precisando lidar com situações ali de diretoria e tem, claro, uma questão financeira. Então, se a gente olha muito para esses jogadores, acho que Carlos Vinícius tendo essa experiência, um jogador alto, 1,90 m, sempre pode ser, né, uma opção para o ataque do Corinthians, essa bola alta. No Fulham, o Marra sabe, perdeu espaço na última temporada, mas sempre foi um reserva que brigava para ter alguns minutos, né? Para Raul Jiménez, para o próprio Rodrigo Muniz, enfim. O lado do Biel, eu acho que é uma situação em que o Corinthians, há um tempo, busca esse jogador que trabalha pelo lado, esse atacante rápido que tenta buscar muito corredores. Então, assim, eu não vejo nomes que tenham ali tanto o apelo da torcida e também que não tenham garantias de entrega. Mas são nomes que o Corinthians tem avaliado. Eu vou aproveitar, então, já que você me citou... Citei. E vou dar meu palpite aqui, meu pitaco sobre o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius jogou muito pouco na temporada passada, mas ele tem algo que os outros atacantes do elenco do Corinthians não têm. A presença forte, física na área. Perfeito. Talvez não seja o jogador para começar partidas, mas talvez seja o jogador para mudar a partida. Coisa que Héctor Hernandes não tem Não feito. conseguiu, exatamente. Ele é um jogador forte fisicamente, é um jogador que pode acrescentar muito, assim como o Biel. Eu já acho o Biel talvez brigando mais para se titular e de forma mais rápida. O Carlos Vinícius, o 2024 dele e a temporada 24-25 não foi boa, praticamente não teve em campo. Mas quem está sempre em campo e quem sabe tudo e muito mais dos clubes do Rio é Cícero Melo. Verdade. E ele agora... Biel chegou a Portugal para defender o Sporting na janela de transferências do início do ano. 6 meses depois, o atacante de 24 anos pode retornar do futebol europeu, já que os portugueses negociam a cessão definitiva do jogador ao Corinthians. Mas, afinal, o que fez o jogador deixar de ser uma aposta em tão pouco tempo? Biel virou negociável, acertou salários e deu sinal positivo ao Corinthians para fechar o acordo. Há 2 pontos principais: a concorrência para a posição e escolhas técnicas do treinador. Treinador Rui Borges, responsável por levar o time às conquistas do Campeonato Português e da Copa de Portugal. Foram apenas 7 partidas, uma delas como titular, contra o Borussia, pela Liga dos Campeões. Biel não anotou nenhum gol e sofreu com a falta de espaço. O Sporting jogava em um 3-4-3. Biel jogaria em um dos pontas de apoio ao centroavante, onde jogavam Pedro Gonçalves e o Trincão. E na frente o Gyökeres. Claro que a concorrência pesou, mas esperava-se que Biel jogasse mais como um reserva utilizado, porém isso não aconteceu, comentou o jornalista português Diogo Matos, do 00. Pedro Gonçalves e Trincão, concorrentes diretos de Biel, são 2 dos destaques da equipe do Sporting e deram pouco espaço para o brasileiro, especialmente pelo sucesso na parceria com o centroavante Gyökeres, sueco que anotou 39 gols em 33 partidas na Liga Portuguesa. Biel praticamente não jogou. A maior parte dos jogos entrou em alguns minutos. Difícil tirar alguma coisa do jogador. Foi contratado e o treinador percebeu talvez que as características não estavam no modelo de jogo. Ele não conseguiu se impor e acaba a saída de ser o cenário mais natural, explicou Diogo Matos. A visão do jornalista português tem como base a própria postura do treinador do Sporting. Ainda nas primeiras semanas de Biel no clube, o treinador deu um recado sobre a necessidade maior de adaptação ao estilo de jogo do clube português.
O atacante deixou o Bahia como a maior negociação da história do clube para suprir a ausência de Pedro Gonçalves, na época machucado. Porém, a comissão técnica optou até por atletas das categorias de base. Além de jovens das categorias de base, o comandante do time de Lisboa preferiu improvisar o jovem ala Giovanni Kenda, de apenas 18 anos, na linha ofensiva. A situação foi relembrada por Diogo Matos para justificar o semestre tímido de Biel em Lisboa. A frustrante passagem de Biel pelo Sporting pode terminar nas próximas semanas. O atacante de 24 anos acertou o salário e aguarda que o Timão se acerte com o clube português. O Sporting pede 7 milhões de euros, 44,87 milhões de reais, pela transferência, praticamente o mesmo valor desembolsado para contratá-lo do Bahia em fevereiro deste ano. Em crise financeira, o Corinthians quer diminuir o valor e alongar a forma de pagamento para conseguir viabilizar a chegada de Biel.